bem-vindo, bem-vinda você que está aqui assistindo a gente em mais um encontro do livro A Coragem de Ser Imperfeito. E dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 5. O título desse capítulo é Diminuindo a Lacuna de Valores, trabalhando as mudanças e fechando a fronteira da falta de motivação. É um capítulo que desafia a gente a enxergar quais são os nossos valores, aquilo que é mais importante para a gente e a viver de acordo com esses valores. É um capítulo que desafia a gente a diminuir essa lacuna entre o que a gente fala, entre o que a gente diz acreditar e entre o que a gente vive. Qual é se você fosse dar uma nota, qual seria a nota da vivência dos seus valores? Quem olha para você, quem enxerga você no dia a dia, consegue enxergar os seus valores? É preciso diminuir essa lacuna entre o que a gente tem como valor e aquilo que a gente pratica, né? Como é o nosso comportamento, se ele está alinhado com os nossos valores. É aquela famosa frase: você percebe o cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebe a trave que está no teu olho. Então, a autora, ela chama a atenção o tempo todo para a gente enxergar o outro e enxergar a nós mesmos pela lente da vulnerabilidade. Que quando a gente enxerga pelas lentes da vulnerabilidade, a gente consegue se humanizar, entender que não somos perfeitos, entender que vamos errar e que está tudo bem em errar, que o erro ele faz parte da vida e que nós temos que olhar para o erro como um aprendizado, como uma oportunidade de crescimento e que não tem que se envergonhar quando a gente comete os erros, porque todos nós estamos sujeitos a cometer erros, né? Mas que nós devemos fazer o exercício diário de estar sempre buscando esse alinhamento, essa conexão com aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico na minha vida. E ela fala que quando a gente tem um valor e a gente percebe que as nossas atitudes não estão correspondendo com aqueles valores, que a gente deve perceber e aí a gente tem que criar estratégias, um plano de ação para que esse alinhamento aconteça. Porque aí sim nós seremos capazes de viver com plenitude, quando nós vivermos com autenticidade, né? Sendo alinhados com aquilo que a gente, com os valores, com as nossas atitudes. Em outras palavras, o que Kaline quis dizer que é impossível nós sermos pessoas realizadas, pessoas plenas, se nós não temos alinhamento com os nossos valores. Ou seja, se a segurança é algo muito importante para você, ou o contrário, né? Se a aventura, o correr riscos, desafios é algo muito importante para você, mas a sua rotina nada corresponde a esse valor, muito provavelmente existe uma falta de realização, existe uma falta de alegria na sua vida. Uma coisa muito interessante que a Brené Brown fala é que a falta de motivação, muitas vezes dentro da própria família e dentro de ambientes de trabalho, ela existe por conta desse desalinhamento de valores. Ela cita, inclusive, um ambiente político, como as pessoas desacreditam dos políticos por observar que, historicamente, existem muitos políticos, muitos líderes que não fazem aquilo que disseram que iriam fazer ou não praticam aquilo que dizem acreditar. É uma área, é uma arena que, infelizmente, a gente cita recorrentemente em relação a isso, mas que é também um exemplo para que a gente observe o quanto a gente precisa alinhar os nossos valores com a nossa prática. E fica um desafio para nós que somos líderes, que somos mães, observar essa realidade. Ela cita a importância de observarmos, por exemplo, aquilo que os filhos estão vivendo, estão sentindo. Por exemplo, se eu digo que na minha casa é importante o respeito, eu preciso me esforçar para que ele seja vivenciado na minha vida conjugal, na minha vida com os meus filhos, entre os irmãos.
Ou como que eu vou vivenciar esse valor, como que eu vou viver o respeito, ter atitudes respeitosas com o outro, se eu não estimulo esse tipo de prática, esse tipo de comportamento, esse tipo de cultura. E uma das perguntas que você pode se fazer, nós podemos nos fazer para fazer esse alinhamento que nós estamos desafiando aqui, que estamos conversando aqui, é: quais comportamentos são recompensados na minha casa, no meu trabalho? E quais são os comportamentos punidos? Onde e como as pessoas estão gastando seus recursos, né? Não somente dinheiro, mas o tempo, a sua energia, a sua atenção. Quais regras e expectativas são seguidas, impostas ou ignoradas? As pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem sobre como se sentem e ao falar sobre as coisas de que precisam? Elas citam uma série de perguntas que nos ajudam a ter clareza sobre a cultura dos ambientes aos quais nós fazemos parte. Qual é a cultura? Ou qual a cultura que nós temos alimentado nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho? É importante a gente considerar essas perguntas e fazer essa análise mais detalhada. A cultura, ela interfere muito na maneira como eu me vejo, na maneira como eu enxergo o mundo e como eu atuo no mundo. Mas a gente tem que pensar o que é nosso, quais valores são nossos e quais valores da cultura. E aí, por quê? Muitas vezes há um conflito entre o valor que eu tenho e o valor que é valorizado, né? Que é privilegiado dentro da cultura, a indústria e o padrão de beleza. Então, a empresa ela se preocupa, né, em fabricar cosméticos e como vender aquele produto. E aí eu tenho que pensar, o que eu tenho de valor hoje? É muito importante eu me adequar a essa cultura, né? Cuidar do meu cabelo, cuidar do meu corpo, mas se isso estiver além, estiver interferindo nos meus valores, naquilo que eu tenho como importante na minha vida, eu tenho que perceber e procurar um equilíbrio nisso tudo. Isso tem muito a ver também com criação de filhos, porque muitas vezes a cultura que a gente tem é uma cultura desrespeitosa, que você deve gritar para a criança te obedecer, que você deve bater para a criança te obedecer. É uma cultura que ensina pela punição. E aí, eu tenho como valor uma educação consciente, uma educação mais respeitosa, não violenta, e eu quero ensinar e transmitir esses valores ao meu filho. E aí eu estou numa pizzaria, meu filho comete uma desobediência e as pessoas olham e começam a julgar e esperar que eu tenha uma atitude mais agressiva, que eu vá lá e puna o meu filho, a minha criança. E eu não faço isso, porque eu tenho um outro tipo de valor. Então, eu vou ensinar o meu filho, eu vou corrigir o meu filho, mas a partir daquilo que eu considero como uma educação mais adequada e mais saudável, né, para ele. É claro que eu vou sofrer críticas dessa cultura. É claro que eu vou ser julgada, porque eles esperam outro tipo de comportamento. Mas aí eu tenho que pensar, quando meu filho faz a desobediência, e aí? O que eu faço? Eu correspondo com as expectativas dos outros, da cultura? Eu vou lá e puno meu filho, grito e bato nele? Ou eu vou ser condizente com aquilo que eu acho importante, com aquilo que eu tenho como valor? Então, muitas vezes, essas questões vão entrar em conflito, mas eu preciso buscar o equilíbrio e, principalmente, priorizar aquilo que eu considero como valor em minha vida. Excelente esse exemplo, porque a gente sofre pressão. E não somente de pessoas desconhecidas, como nesse exemplo que a Kaline trouxe, né? Quando a gente estiver, por exemplo, num ambiente público, num restaurante, mas a gente sofre pressão dos nossos amigos, dos nossos familiares, mas para agir de acordo com os critérios deles, com os valores deles. Por isso que é importante a gente ter muita clareza sobre os nossos valores, sobre aquilo que é importante para a gente. E essa questão da criação de filhos também, ela é fundamental, essa reflexão. A gente precisa ter consciência, clareza
e convicção daquilo que a gente acredita que é a forma correta, porque cada um de nós, a partir daquilo que a gente entende, das nossas experiências, da nossa história, cada um tem aquele modelo que considera o ideal. E a gente, lógico que, embora a gente tenha um modelo, né, Kaline, a gente está sempre aberto a aprender mais sobre como fazer melhor, porque cada uma de nós queremos ser melhores mulheres, queremos ser melhores mães, mas é importante que a gente tenha clareza sobre o que a gente acredita, né? Qual que é a forma melhor de fazer, para que a gente saiba como responder diante de situações adversas, diante de situações de pressão social, como essa que a gente comentou aqui. Muitas vezes eu falo com mulheres, né? Muitas vezes não vivemos de maneira plena e autêntica como gostaríamos de viver por causa dessa pressão, por causa desses valores, né? Dessas expectativas que a cultura tem sobre nós, preconiza sobre nós. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não consegue viver com autenticidade, fazendo sempre aquilo que o outro, aquilo que a cultura espera. Eu preciso me adequar a um padrão de beleza específico, né, em que é valorizado pela cultura. Eu preciso usar aquele tipo de cosmético porque é valorizado pelo capitalismo. Eu preciso usar aquele tipo de. Eu preciso estar. Para eu ser inserida e aceita, eu preciso corresponder com as expectativas do outro. E aí você não vive de maneira feliz e plena e original, com todas as oportunidades e possibilidades, porque você vive sempre em função das expectativas dos outros. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso está conectado com a nossa autoestima. A gente tem que olhar para dentro da gente e se fortalecer como pessoa, se autoaceitar, se autovalorizar, porque senão vamos ser levados o tempo todo pelos valores, né, que a cultura preconiza, que os outros preconizam, e não vamos viver na nossa plenitude, né? Não vamos nos realizar como pessoas, né? Porque vamos estar sempre ali a depender da aprovação e da aceitação do outro. Nós desejamos que você se sinta encorajada a alinhar aquilo que é necessário, né? Através dessa nossa conversa aqui, que você tenha coragem de olhar o seu coração, de olhar a sua família, de questionar o seu ambiente, de questionar os comportamentos que são fortalecidos, que são reforçados, né, no seu ambiente, a partir do seu comportamento das pessoas que você ama, para que de fato eles correspondam com aquilo que você acredita ou com o ambiente que você quer criar. Que esse ambiente possa favorecer a pessoa que você quer ser, favorecer as pessoas que você quer criar, né? Porque a gente está falando dos nossos filhos também, né? E o ambiente que a gente cria, ele é fundamental e importante para que os nossos filhos sejam saudáveis, para que nós sejamos saudáveis e que os nossos filhos também sejam saudáveis. Muito obrigada pela sua participação, pela sua atenção e vamos em frente!